Olá, eu sou o presbítero Roberto e está começando aqui mais um programa de estudo bíblico. E hoje eu quero dar continuidade à nossa leitura em 2 Tessalonicenses. Vamos iniciar aqui essa leitura de Tessalonicenses. Eu vou dar aqui um esboço dos capítulos, vou falar das considerações preliminares, do propósito da carta de Tessalônica e também de suas características. Mas antes, porém, eu lhe peço que você possa ficar aí com a vinheta do nosso programa e eu já volto. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Então vamos estar lendo aqui as considerações preliminares sobre essa carta de Paulo enviada à igreja de Tessalônica. Vamos entender aqui. Ao escrever Paulo essa epístola, a situação da igreja de Tessalônica era quase a mesma da ocasião em que ele escreveu a primeira carta. É provável, pois, que esta carta tenha sido escrita apenas poucos meses depois da carta de 1 Tessalonicenses, quando Paulo ainda se encontrava trabalhando em Corinto, com Silas e Timóteo. Tudo indica que Paulo, ao ser informado ao acolhimento da sua primeira carta e do progresso dos crentes tessalonicenses, foi movido a escrever essa segunda carta. Então nós já vemos aqui que nessas considerações, Paulo escreveu essa segunda carta praticamente ao mesmo tempo que ele havia já escrito a primeira. Então ele percebe que a igreja está crescendo, que a igreja está tendo ali um movimento maior, onde mais pessoas estão interessadas em tudo aquilo que se falava de Cristo. E Paulo resolve então escrever mais uma carta para avivar ainda mais aquele povo, para deixar eles um pouco mais avivados, para deixar eles mais convictos de que Cristo havia estado ali e queria voltar. Vamos dar uma olhada nesse propósito. O propósito de Paulo dessa epístola é semelhante ao do 1 Tessalonicenses: animar seus novos convertidos que estavam sendo perseguidos, exortar-los a dar um bom testemunho cristão e a trabalhar cada um pelo seu sustento, e corrigir certos erros doutrinatários sobre eventos dos tempos do fim, ligado ao dia do Senhor, que é o dia de Cristo. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse propósito? Várias pessoas que estavam ali dentro da igreja de Tessalônica já estavam levando a palavra a outras, já estavam transmitindo essa mensagem para mais pessoas, mas já estavam também sendo perseguidos como era Paulo. E para que eles não desanimassem, Paulo escreve essa segunda carta para animá-los. Olha, você vai ser perseguido, mas não esquenta a cabeça. Fica tranquilo, porque Jesus está contigo. Tudo que acontecer com você, você vai ter livramento. Eu estou tendo, você vai ter também. Mais ou menos isso que Paulo estava falando para aquele povo, para eles não desanimarem. Qual que é essa visão, a visão panorâmica? O tom da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é de quem ama e que cria os seus filhos.
Na segunda, o tom é primeiramente o de um pai que disciplina os filhos desobedientes para corrigir seus caminhos. Elogia-os, porém, pela sua fé perseverante e volta a encorajá-los a permanecer fiéis em todas as perseguições. A seção principal da carta trata do dia do Senhor no seu aspecto escatológico. Afigura-se que alguns em Tessalônica afirmavam que, por Espírito, suposta revelação profética, por palavra, mensagem verbal, ou epístola, supostamente escrita por Paulo, que o tempo de grande tribulação e o dia do Senhor já havia começado. Paulo corrige tal erro, declarando que 3 eventos notáveis assinarão e precederão a chegada do dia do Senhor. Ocorrerá uma grande apostasia e rebelião. As restrições determinadas por Deus para resistir à injustiça será removida. O homem do pecado se revelará. Paulo repreende aqueles que na igreja estavam se aproveitando da expectativa da iminente volta de Cristo como desculpa para ociosidade. Exorta os crentes a serem diligentes e disciplinados no seu viver. É essa carta que Paulo leva, a segunda carta que leva ali à igreja tessalônica, ele não só coloca ali um ânimo maior nas pessoas, mas também ele corrige. Ele faz correções, porque já naquela época, pessoas já se aproveitavam da situação para dizer que Cristo viria no dia de amanhã. Ou seja, faça o que você tem que fazer hoje, aceita Jesus hoje, faz isso, faz aquilo, porque amanhã Jesus vem. Nós não sabemos o dia que Jesus virá. Nós não sabemos. E Paulo estava deixando bem claro que antes irão preceder outros sinais, outras coisas, para só depois vir o dia do Senhor. As características especiais. 3 são as características especiais dessa epístola. Ela contém um dos trechos mais completos do Novo Testamento a respeito da iniquidade e da impostura desenfreada no fim dos tempos. O justo juízo de Deus, vinculado à segunda vinda de Cristo, é descrito aqui em termos apocalípticos, como o livro do Apocalipse. Emprega termos descritos no Anticristo que não se acham em outras partes da Bíblia. Então vamos agora começar a ler esta carta na íntegra a partir do capítulo 1, onde Paulo inicia ali com uma saudação. Eu gosto sempre de ler também a saudação que Paulo faz. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O título a partir desse versículo 2, na minha Bíblia, diz assim: O progresso e a constância dos Tessalonicenses na fé e na caridade a despeito das perseguições. Versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós aumenta de um para os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais ávidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus, que de uma paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifesta o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então vamos dar uma paradinha no 7 aqui, para compreendermos um pouco na explicação que está aqui nas referências. O versículo 5 diz assim: O justo juízo de Deus. Os Tessalonicenses estavam perseverando na fé em meio à perseguição e aflição. Sua atitude era uma prova do justo juízo de Deus,
significando que ele considerava os tessalonicenses dignos da sua graça e do seu reino, pelos quais sofriam. Tais sofrimentos injustos também era prova de que os perseguidores se opunham ao próprio povo de Deus e que, portanto, receberiam a devida retribuição da parte de Deus. Então, o que Paulo está falando aqui nessa carta é basicamente o que acontece hoje em Israel. Aquele povo que está sendo perseguido, um povo escolhido por Deus, que está fazendo a obra, que está fazendo o ID, que confia em nosso Senhor Jesus Cristo, vai ser perseguido, mas também será salvo. Porque Deus, ele é com aqueles que ele escolheu. Deus é com aqueles que ele tem nas suas mãos, debaixo da sua graça e misericórdia. Então a pessoa vai ser perseguida? Vai. Vai ser maltratada? Vai. Vai ser acusada? Vai. Mas Deus está contigo. A salvação, ela é com aqueles que perseveram. E é isso que Paulo está colocando aqui nessa carta. É isso que Paulo está falando para o povo ali tessalonicense. Para que eles deveriam se animar com tudo que estava ocorrendo. Se você está sendo perseguido, glorifica a Deus. Porque você está fazendo uma coisa que está correta, que está certa. Por esse motivo, a perseguição acontece. É basicamente isso. Vai sofrer? Vai. Vai pagar preço? Vai. Mas tem a promessa de Deus que será salvo. Aqui no versículo 7, ele diz assim: descanso conosco. Eu vou ler novamente o versículo para você entender. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Vamos compreender o que quer dizer esse descanso conosco. Embora Deus vá retribuir aos ímpios no começo da tribulação, a retribuição completa ocorrerá somente no fim da presente era, quando o Senhor Jesus voltar à terra para julgar os ímpios. Semelhantemente, alívio parcial virá ao povo de Deus, quando forem removidos da terra para estarem com ele para sempre. Mas o descanso completo ocorrerá somente quando Jesus voltar à terra, com seus santos para julgar o mal e governar a raça humana. O descanso completo haverá quando Jesus for em vós glorificado, e vós nele, no dia final. Essa é a vitória total quando a justiça reinar, o pecado for derrotado e os fiéis seguidores de Cristo forem vindicados. Isso tudo está se falando de Apocalipse. Isso tudo está se falando da tribulação, de quando as trombetas irão tocar, quando Jesus vier ali nas nuvens, quando todos virem a sua imagem com o cavalo. Isso tudo está falando de Apocalipse, do dia final. Então nós temos que entender e compreender que nada vai acontecer antes que tudo isso possa acontecer da vinda de Jesus. Jesus não vai chegar antes dessas coisas acontecerem. Jesus não vai aparecer aqui. Se aparecer, não é ele. A Bíblia já deixou bem claro sobre isso. Já deixou bem claro. Vamos seguir aqui no versículo 8. Como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Portanto, nosso testemunho foi crido entre vós, pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja em vós glorificado, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha, o começo dessa carta é maravilhosa. Não tem como você não animar recebendo uma carta assim.
sabendo que a pessoa que escreveu antes era um cara que perseguia a todos que falavam de Cristo. E agora ele me escreve uma carta desta forma, para animar as pessoas, falando do amor que Cristo tem, falando da volta de Cristo, colocando ali um cheque ali, assinando embaixo. Jesus vai voltar, e vai voltar por causa de você. Olha aqui, ó, o que ele fala aqui, no versículo 9, quando ele cita eterna perdição. Esta é a declaração mais clara da epístola de Paulo no tocante ao castigo eterno dos ímpios. Quem vai ficar vai sofrer. Vai sofrer e muito. Paulo deixa bem claro isso. Deixa bem claro essa questão. Já no 10, ele fala assim, ó, quando vier para ser glorificado, está falando de Jesus. Esse trecho não trata do momento em que os crentes serão arrebatados para se encontrarem com Cristo. Fala, sim, da revelação de Jesus Cristo em seu poder e sua grande glória para destruir o presente sistema mundial e inaugurar seu reino milenar na Terra. Olha que coisa interessante. Antes de tudo isso acontecer, você vai ter essa percepção da glória de Deus sobre a vida de Jesus Cristo quando ele vier. Porque as pessoas que realmente amam Cristo, essas vão ser arrebatadas. E aquelas que ficarem, elas vão pagar um preço muito alto. Os ímpios não vão aguentar a perseguição, não vão aguentar a tribulação, a falta de alimento, a falta de água, e vão se curvar a Satanás. Mas aqueles que ficarem, se resistirem, serão salvos. Vão sofrer, mas serão salvos. Tem que resistir. O número 2, a carta do capítulo 2, ela tem um título que diz assim: a vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Ora, irmãos, rogamo-nos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo está deixando bem claro, não deixa ser enganado. Não permita que uma palavra qualquer, que alguém que falar eu sou Cristo, possa te enganar com facilidade. Porque vai ser desse jeito. Vai ser dessa forma. Olha o que diz aqui, ó. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, Paulo garantiu que todos os crentes verdadeiros serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e assim ficarão para sempre com Ele. Esse evento os livraria da ira futura de Deus sobre a terra. Agora, porém, os falsos mestres, que ensinavam que o dia do Senhor já havia começado e que a ira final de Deus estava sendo derramada sobre a terra, seriam punidos. Olha aí. Olha o que vai acontecer. Porque tem muita gente que vai mentir. Tem muita gente que vai falar coisas que não tem nada a ver. Vão querer ludibriar. E nós estamos aqui só no capítulo 2, hein? Está terminando o nosso primeiro bloco. Eu já volto com vocês. Fique aí com os nossos apoiadores. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório. É estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba.
Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. A apresentação, Roberto Chagas. Voltamos então aqui com o nosso segundo bloco. Vamos continuar com essa carta de Paulo, uma carta para animar as pessoas e também para corrigi-las, né? Então vamos seguir aqui a partir do capítulo 2. Paramos aqui no versículo 2, vamos seguir para o número 3, que diz assim: Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, nem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então vamos compreender um pouquinho sobre essa questão aqui, que ele fala assim, ó: Não vos movais facilmente, nem vos perturbeis. Os tessalonicenses estavam perturbados por causa do que os falsos mestres estavam ensinando sobre o dia do Senhor. Paulo lhes diz para não se alarmarem, porque o dia da ira de Deus ainda não era chegado. Duas coisas assinarão essa chegada. Haverá uma apostasia específica. Irá se manifestar o homem do pecado. Paulo declara em seguida que esses dois eventos não se cumprirão enquanto um que agora resiste seja tirado. As palavras de Paulo, quer por espírito, quer por palavra, talvez indiquem que os falsos ensinos eram transmitidos através de línguas com interpretação ou através de profecias, né? Eu falei no finalzinho aqui do primeiro bloco sobre essa passagem aqui, não movais facilmente. Então Paulo está alertando aqui para que nós não fiquemos perturbados quando começarem a surgir pessoas fazendo milagres, pessoas falando que são Cristo, quando começar a surgir determinadas manifestações, entre aspas, de cura e libertação, não é Cristo. Entenda bem, vão se dizer que é Jesus, mas não é. E Paulo está alertando sobre isso. Vai acontecer. Essas coisas vão mover muita gente. Muitas pessoas que estão dentro da igreja, que entre aspas são cristãs, serão enganadas. E Paulo pede para nós ficarmos atentos, para abrir nossos olhos. O número 3, que eu acabei de ler quase agora, que ele fala assim, ó: sem que antes, olha aqui, ó, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então vamos compreender. Paulo explica os eventos que assinarão o início do dia do Senhor e passa a considerar a destruição do homem do pecado e dos ímpios no fim da era. A sequência dos eventos será assim: no discurso de toda a época da igreja, um ministério da injustiça estará em ação, o que nos faz bem lembrar que o fim está chegando. O mal se tornará cada vez mais desenfreado à medida que a história chega ao final. À medida que o ministério da injustiça predomina, a apostasia na igreja atingirá proporções cada vez maiores. O detentor que restringe o ministério da injustiça é então tirado do meio. Em seguida, manifesta-se o homem do pecado. A apostasia chega ao auge, na sua rebelião total contra Deus, a sua palavra. Deus envia uma influência enganadora sobre aqueles que não amam a verdade. Mais tarde, o homem do pecado é destruído com todos aqueles que tiverem prazer da iniquidade. Isso ocorre na vinda de Cristo depois da tribulação, no fim da data era. Então, nós estamos vendo aqui que nada vai acontecer antes que Cristo venha, a não ser o que está sendo falado. Quando ele cita o homem do pecado, ele está falando de quem? De Satanás. Está falando das pessoas que irão submergir aos prazeres de Satanás. Irão aceitar a marca em suas mãos, irão aceitar a marca na sua testa,
Tudo porque não conseguirão viver sem o alimento. Porque quando você começar a sentir fome, você não vai suportar e vai deixar a marca colocar nas suas mãos. As pessoas que forem firmes não vão aceitar. As pessoas que estiverem firmes em Cristo não vão de forma alguma se entregar dessa forma. Mas muitos irão aceitar esse tipo de marca. Eles vão aceitar isso daí. Serão enganados. Irão deixar com que a carne prevaleça. Porque a fome vai ser o maior inimigo das pessoas nessa época. A fome vai derrubar muita gente que se diz aí que é pregador da palavra. Ela vai fazer com que pessoas se entreguem com uma facilidade muito grande. Continuando aqui a partir do número 4, ele diz assim: o qual se opõe-se e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Satanás puro. Ele sempre quis isso, sentar no trono de Deus, dizendo-se que é Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia ainda que estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém para que o seu próprio templo seja manifestado? Número 6. Vamos dar uma lida aqui. Algo está detendo o homem do pecado, quando aquele que o detém for tirado do meio. Começará o dia do Senhor, para um estudo maior sobre tudo isso do anticristo. Então nós temos que estudar muito sobre essa questão para não sermos enganados. Principalmente quem gosta de leitura. O número 7 diz assim: porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que no meio seja tirado. O que vem a ser esse ministério da justiça que opera? O ministério da injustiça, o que vem a ser? O ministério da injustiça é uma atividade secreta dos poderes malignos no discurso da história da humanidade, preparando o caminho para a apostasia e o homem do pecado. É um processo enganoso que elude os incrédulos e induzirá muitos crentes a se desviarem da verdadeira fé e aceitar a mentira personificada na igreja apóstata. Implica um espírito ou movimento contra a verdadeira fé bíblica e a lei divina. Procura liberar-se das restrições morais e deleita-se do pecado. Embora essa tendência maligna já opera nos dias de Paulo, ela será comum e geral no mundo e no cristianismo, perto do fim da presente era. Então, o que nós estamos vendo aqui é que aquelas pessoas que irão ficar, aquelas pessoas que hoje vivem na orgia, que vivem uma vida totalmente fora daquilo que a palavra de Deus gostaria que essa pessoa vivesse, vive nas traições, quando se é casado, na bebedice, na jogatina, isso vai ser pior. E a pessoa vai... Aqueles que gostam desse tipo de coisa, ela vai dizer assim que está vivendo o melhor momento da vida deles. Porque eles vão achar que aquela época ali está maravilhosa, se esquecendo que a ira de Deus irá cair sobre eles. Irá cair sobre eles. O número 8 diz assim: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Falei sobre isso aqui. Satanás ele vai vir com uma tremenda gana, com um poder insaciável de
fazer com que mais e mais pessoas o sigam. Ele vai mentir, e muito. Vai mentir, vai fazer coisas que pessoas vão achar que ele é Deus, que ele é Cristo. Ele vai mentir de tantas formas que vai enganar pessoas assim que você não vai entender. Fala, mas a pessoa era tão cristã e agora caiu nessa conversinha. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam fora dessa mentira. Olha, é incrível como as pessoas vão se enganar. Eu lendo aqui essa carta que Paulo escreveu para Tessalônica, essa segunda epístola, como pode tantas pessoas caírem numa conversa tão mentirosa? Como podem se enganar com uma facilidade tão grande? Porque Paulo ele deixa bem claro sobre o amor da verdade e a operação do erro. Vamos entender isso aqui? Desde o início da criação, o ponto principal do relacionamento entre o homem e Deus tem sido a rejeição da palavra da verdade de Deus pelo homem ou do seu amor por ela. Esse assunto será também decisivo nos últimos dias desta era. Somente se salvarão aqueles que, pela sua fé em Cristo, tiverem fervente e sincero amor da verdade, e que creiam na palavra de Deus e rejeitam toda nova revelação da doutrina e que confiem na verdade divina. Isso aqui nós vemos tanto na televisão, nas redes sociais, em programas aí, entre aspas, que se dizem cristãos, programas de pessoas que tentam revelar a Bíblia, que tentam explicar milagres, que falam sobre a criação do ser humano, que não foi de Deus, que o que nós vivemos aqui é um zoológico, onde seres de outro planeta é que nos inventaram, que nos criaram. E isso é uma mentira atrás da outra, reforçando cada vez mais e alimentando a cabeça daqueles que não lê a palavra, que não conseguem entender e compreender que só há um Deus e que foi Ele que criou tudo. Porque se há vida mesmo em outro planeta, porque eu acredito que há, foi Deus que criou também. Foi Deus, mas eu não quero nem tocar nesse assunto aqui, que vai ser muita conversa para um programa de estudo bíblico aqui de 1 hora. Mas eu acredito sim que Deus criou outras galáxias, porque o próprio Jesus deixa bem claro. Jesus deixa bem claro quando ele diz assim: de onde eu vim, há muitas moradas. E Jesus não está falando de casa, como muitos falam. Jesus falou assim que há muitas moradas, ele está preparando uma casa para cada um. Jesus está falando de mundos, está falando de galáxias, de planetas, de multidões e multidões de estrelas, de milhares e milhares de planetas que Deus criou, como ele fez aqui. Mas não vamos entrar nesse detalhe agora. A operação do erro. Depois da retirada daquele que restringe e da manifestação do homem do pecado, não haverá mais oportunidade de salvação para um determinado grupo de pessoas. Este grupo consiste de todos aqueles dentro ou fora da igreja, que depois de terem ouvido a palavra de Deus, deliberada e intencionalmente, se recusaram a amar a dita verdade, e ao invés disso optaram pelo prazer da iniquidade. Deus enviará àqueles indivíduos uma forte ilusão, de modo que nunca mais tenham a oportunidade de crer na verdade que se recusaram a amar. Estão eternamente condenados a crerem numa mentira. O propósito de Deus em enviar a operação do erro, ou forte ilusão, é para que sejam condenados, para que aqueles que tiveram ouvidos ou compreendido a palavra de Deus
sem porém ser amados à verdade, referindo os prazeres do pecado. Já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo. O que está acontecendo nessas palavras? É que aquele que está aceitando Jesus hoje, se seguir corretamente, será salvo, debaixo da graça de Deus. Mas os que ficarem, esses não terão mais oportunidade. Deus está dando a chance só agora. Você está tendo a chance agora. E olha que é uma chance atrás da outra, é uma oportunidade atrás da outra de aceitar Jesus. Depois não vai ter mais. Não adianta querer deixar para a última hora. Está terminando aqui nosso segundo bloco, eu já volto aí para a gente finalizar esse estudo. Fica aí com os nossos apoiadores. Ótica Condor. Aqui você encontra as armações e lentes com a melhor qualidade e economia. Óculos é muito mais que um acessório, é estilo de vida no seu dia a dia. Armações que combinam com você, que não vive sem um lindo óculos de sol. Ótica Condor, há 42 anos servindo você e sua família. Rua Emiliano Perneta, 288, Shopping Green Tower, Loja 9, Centro, Curitiba. Telefone 041 98445 3353 041 3223 1887. Ótica Condor, a melhor de Curitiba. Deus criou a humanidade? Como devo ler a Bíblia? O Mar Vermelho se abriu mesmo? Quanto tempo o povo andou no deserto? Que fim levou a Arca da Aliança? Existiu mesmo a Arca de Noé? Estudo Bíblico. Apresentação Roberto Chagas. Voltamos então com o nosso terceiro e último bloco para finalizar esse estudo dessa carta de 2 Tessalonicenses, que está maravilhosa. Uma carta para animar mesmo e para mostrar os erros, para mostrar que Jesus vai vir, que você tem chance, tem oportunidade de aceitar Cristo ainda hoje, porque depois você não vai ter mais. Vamos continuar aqui com essa leitura no número 12, que nós estávamos finalizando aqui essa leitura, quando ele fala que todos vão ser julgados. Ele fala sobre isso aqui, ó. Ter o prazer do pecado quando se deveria amar a verdade será o fator decisório do julgamento da parte de Deus nos últimos dias. Experimentarão a ira e a tribulação divina aqueles que não amaram a verdade, e sim se deleitaram do mal e da imoralidade. Serão entregues ao engano demoníaco, ao poder das trevas, à justiça divina. Sofrerão julgamento no dia do Senhor, não somente incrédulos, mas também os culpados da apostasia da verdade. Os tais preferiram o pecado ao prazer em Deus e recusaram-se a resistir à imoralidade dos últimos dias. A pessoa que recusa aceitar Jesus, a pessoa que quer viver uma vida fácil, a você aí que está vendo esse vídeo, que vive uma vida hoje que você diz assim, a minha vida é maravilhosa, eu saio a hora que quero, eu bebo, eu fumo, saio com fulano, ciclano, bertano, tenho liberdade para fazer o que quero. Você não tem liberdade de nada, você está presa em um engano, em uma mentira tremenda. Para com isso. Dá tempo ainda de você parar com isso, de não sofrer depois. Para com tudo isso que você está fazendo, está errado. Está tudo errado o que você está fazendo. O número 3, ele diz assim, ó, o capítulo 3. Nós temos 3 capítulos só nessa carta. 3 capítulos, ele diz assim: não demais rogai por vós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós,
Olha aqui que Paulo está falando, que nós temos que rogar por todos, orar, clamar em oração, em jejum. O que Paulo consentiu fazer por Cristo foi devido em parte às orações do povo de Deus. Daí, ele frequentemente pedir orações àqueles que se ministravam a palavra, certo de que a vontade de Deus para a sua vinda e ministério não seria plenamente cumprida sem as suas orações e intercessões dos irmãos da fé. Esse princípio espiritual continua válido até hoje. Precisamos das orações uns dos outros, crentes. Eles precisam das nossas. Se houver contínua intercessão nas igrejas, a vontade de Deus será realizada e os propósitos de Satanás frustrados, e o pleno poder do Espírito Santo será manifestado. Eu sempre digo isso quando eu vou levar a palavra num lugar que não seja aqui o ministério onde eu congrego. Quando eu estou levando a palavra, que eu termino ali, que eu faço uma oração, eu digo a todos eles que estão ali assim: a partir de hoje, todos vocês estarão em minhas orações, e aqueles que eu lembrar o nome estará com seu nome no meu caderninho onde estarei orando. Vou orar por vocês, mas que vocês também possam orar pela minha vida, a vida da minha esposa, da minha família e do meu ministério. E é isso que Paulo está falando. Quando você ora por outras pessoas que fazem a obra, que levam uma palavra verdadeira, você está fazendo aquilo que Cristo deseja. Agora, se você é egoísta e ora só por você, você está perdendo o seu tempo. Não ore só por você, ore pelas outras pessoas. Porque a partir do momento que você está orando por você e você sente pelo Espírito Santo de Deus que você já está salvo, agora é momento de você orar por outras pessoas. Primeiramente você, porque o passaporte é seu, ele é único. Mas depois das outras pessoas, da sua esposa, dos seus filhos, da sua avó, da sua tia, ore por todos. Mas ore primeiro por você. Amém? Vamos continuar aqui. O número 2, ele continua desta forma: e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Olha que interessante isso. Tem duas palavras aqui muito fortes, no versículo 2 e no versículo 3. Primeiro ele diz que a fé não é de todos. E depois ele ressalta que o fiel, ele será guardado e confortado para o ataque do maligno. Vamos compreender aqui, ó. Quando os crentes oram com fervor, podem ter certeza de que Deus os protege contra Satanás. Deus os fortalece para enfrentarem qualquer tentação que os irá assaltar. Assalto mesmo, hein? É roubo. Está falando aqui, ó, de assaltar. Porque Satanás ele vem para roubar a sua fé. Para roubar a sua fé. E ele não vem com uma arma, como nós vemos hoje aqui, que o ser humano costuma usar uma arma branca, uma arma de fogo. Ele vem com astúcia. Ele vem para ludibriar. Ele vem com mentiras, com facilidades, para fazer com que você perca a sua fé. E continuando aqui, ele fala assim: e confiamos de vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandarmos. Ora, o Senhor encaminhe o vosso coração na caridade de Deus e na paciência de Cristo, mandando-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desonradamente e não segundo a tradição do que nós recebeu. Olha aqui, olha o que Paulo está falando para aquele povo. A pessoa que está do seu lado não quer aceitar Cristo, fica te fazendo convites inadequados, se aparta dele. Que não vai para a igreja não, vamos para o churrasquinho. Não, não vai não, vamos jogar bola. Não, não vai não, vamos para tal lugar. Você não está impedido de ir no churrasquinho. Você não está impedido de jogar bola. Você não está impedido de ir numa festa. Mas o seu comportamento tem que ser adequado. Primeiro a Cristo, depois
essas outras coisas. E ainda assim tem que ter comportamento na sua vestimenta, como você vai lidar com o assunto, como você vai se comportar no local que você está, como você vai participar de brincadeiras com essas pessoas nas rodinhas, se agora você é um cristão. Número 6. Mandando-vos, porém, irmãos, em nome do vosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão. Todo irmão que andar desordenadamente, esses que andavam desordenadamente eram desocupados e inimigos do trabalho, tiravam proveito da generosidade da igreja e dependiam também dos irmãos que ganhavam a vida trabalhando normalmente. Paulo diz que tais pessoas devem ser disciplinadas mediante a recusa que lhe dá sustento e os privá-los da comunhão da igreja. Embora Paulo ensine que se ajude aos verdadeiros necessitados, ele não ensina, em parte alguma, que se deva dar comida ou dinheiro às pessoas em perfeições condições físicas de trabalho que não querem emprego fixo para ganhar a vida. Paulo está falando aqui sobre algumas pessoas, em geral, que param de trabalhar para viver da obra. Você prestou atenção nessa palavra? A pessoa tem condição total para trabalhar, mas não quer viver da igreja. Eu vou parar de trabalhar porque agora eu sou pregador da palavra, quero ser preletor, quero ser missionário. Quer viver de obra. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-vos, pois que não vos ouvemos desonradamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para nos darem nós mesmos exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É pesado o que Paulo está falando aqui, né? É pesado o que Paulo está falando aqui. Porque imagina você, com uma pessoa dentro da igreja falando que não vai trabalhar mais, que vai ser um pregador da palavra, que vai ser um missionário, e você chegar para ele e falar, você quer ser um vagabundo, rapaz. Você não tem chamado para isso. É pesado. É muito pesado o que Paulo está falando aqui. Mas tem que ter caráter espiritual para falar isso. Será que alguém nos tempos de hoje falaria isso? Quando o irmão chegar no líder da igreja e falar assim, olha, pastor, eu vou largar meu emprego. A partir de agora eu sou pregador da palavra. Vou viver da obra. Aí o pastor chegar para ele e falar, pai, larga de ser vagabundo. Você não tem chamado para isso, não. Não é porque você prega aqui uma ou duas vezes, já foi convidado em outros lugares, que você pode largar seu emprego. E quanta gente fez isso aí? Quanta gente? Eu conheço um monte de pessoas que tomaram essa atitude. Número 11. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mas, se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos misturei com ele, para que se envergonhe. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-vos como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal de todas as epístolas, assim escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo chega com todos. Amém. Agora sim é um amém, para finalizar aqui a leitura. Então, o que Paulo está falando aqui, para trabalhar com sossego, que não devem ser ociosos, que os cristãos
Devem trabalhar com afinco e constância para ganhar seu próprio sustento e o da família, além de ter o que ajudar os necessitados. Paulo está bem claro nessa posição aqui, dessa carta, falando de pessoas que nos tempos de hoje querem abrir igreja, querem ser missionários, congressistas, querem viajar para todos os cantos, à custa da igreja, à custa de dízimo, à custa de oferta. Paulo está bem claro nisso daqui, bem claro. Então eu quero orar por você nesse momento, mas antes, porém, eu lhe peço que você possa nos auxiliar e nos ajudar nessa obra, porque nós temos aqui um trabalho, nós temos aqui um custo de gravação, um custo de distribuição, um custo de auxílio com algumas pessoas que necessitam. E qualquer valor que você puder nos ajudar aí, tá aparecendo o meu Pix aí, é um Pix pessoal. Muitas pessoas muitas vezes não compreendem por que eu coloco o meu Pix, não da igreja. A igreja aqui ainda não tem CNPJ para que eu possa colocar dentro de uma conta, mesmo que seja aí com tantos bancos aí digitais que tem, eu preciso do CNPJ. Então eu ainda não tenho. Estamos começando o ministério agora. Mas eu preciso da ajuda de vocês aí. Por esse motivo está aparecendo o meu CPF. Me auxilie com qualquer valor, se você puder. Porque Deus diz que nós devemos doar com alegria. E eu quero orar por você que tem os olhos bem vistos para essa questão, como Paulo fez aqui, como ele falou, nesse finalzinho, de poder ajudar aqueles que precisam. Então nos auxilie, nos ajude. Vou orar por você neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento te agradecemos por esta palavra, que foi tão esclarecedora sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como será, de como poderemos ser enganados, como poderemos, ó Pai, nos livrar dessa enganação e também de auxiliar, Pai, aqueles que precisam. Por isso eu lhe peço pela pessoa que está vendo esse estudo, que tem ajudado a tantas pessoas, possa também nos auxiliar. Só possa abençoá-los grandiosamente, protegê-los, pois só a eles o Senhor conhece o coração. Só deles o Senhor sabe do caminhar e sabe, ó Pai querido, de quanto esse povo tem nos ajudado e auxiliado com pequenas ofertas e dízimos, porque santo é o seu nome. Até o próximo programa de estudo bíblico, assim querendo Deus.